Sempre confiando em Jesus, o nosso curso dá sequência com a nossa segunda aula de análise combinatória. Vimos na primeira aula o princípio fundamental da contagem e este mesmo princípio será utilizado agora no contexto da permutação. Vamos lá comigo. O conceito de permutar significa trocar, que no âmbito da análise combinatória está associado a trocar de posição elementos, que podem ser letras, números, pessoas ou até mesmo objetos. No caso de letras, todas as possibilidades de troca possíveis receberão um nome especial, anagrama. No primeiro exemplo, vamos considerar a palavra gato e vamos misturar agora todas as letras da palavra gato, ou seja, vamos permutar essas letras. Como é que vai ficar, hein, gente? Tá aí. Peguei a palavra gato e saí misturando todas as maneiras possíveis. Então, permutar é analisar todas as maneiras possíveis de trocar de posição, letras, números, objetos. Entendeu? Entendi, Carlos. Para encontrar agora essa quantidade de anagramas, no caso de letras, sem que eu tenha que escrever todas como eu acabei de fazer, basta utilizar o que a gente já aprendeu na aula anterior, né? O princípio fundamental da contagem. Por quê, Carlos? Para a primeira posição, a gente vai ter quatro possibilidades. Então, eu boto o primeiro tracinho. Como eu tenho quatro letras, eu posso escolher qualquer uma das quatro. Na segunda posição, como não pode repetir, eu terei três letras possíveis. A primeira eu não posso mais usar. Para a terceira posição, duas, porque as duas primeiras já foram usadas. E a última posição aqui restou. Então, ou seja, eu teria quatro para a primeira, 3 para a segunda, 2 para a terceira e 1 para a quarta. Isso me daria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 24 maneiras como você encontrou aqui. Sacou direitinho, gente? Então a permutação utiliza o PFC. Qual a novidade na aula de hoje? Esse produto 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 receberá uma simbologia especial. 4, ponto de exclamação. Esse ponto de exclamação em matemática significa fatorial. Então, quando eu digo 4, ponto de exclamação, em matemática é 4 fatorial, significa dizer que eu vou até 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, sempre multiplicando, tá certo? Então, para generalizar essa ideia do fatorial, teríamos para permutar n elementos o fatorial do número n, ou seja, n fatorial. Então, o que é o n fatorial? É o n vezes o número antecedente a ele, n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, vezes 3, vezes 2, até chegar em 1. Isso é válido para qualquer n maior ou igual a 1, porque pode-se mostrar, ou seja, por definição, a gente considera que 0 fatorial é 1. Muita gente pode perguntar por quê. É porque, gente, nas operações matemáticas sempre tem um elemento neutro. Então, 0 fatorial, ele não vai influir na contagem. Então, ele funciona como um elemento neutro, digamos assim, da análise combinatória. Apareceu 0 fatorial, é um elemento neutro no processo multiplicativo. Sacou? Muito bem, Carlos. Então, eu já quero, Carlos, que você já faça uma questão para mim, utilizando permutação, que na realidade é um PFC, né? Então vamos ver o que aconteceria nessa questão da UPE. Uma questão muito interessante, já começando com todo o gás nossa aula de hoje. Então leia comigo aí essa primeira questão. Na comemoração de suas bodas de ouro, Senhor Manuel e Dona Joaquina resolveram registrar um encontro com seus familiares através de fotos. Olha que coisa linda, né? Uma delas, sugeridas pela família, foi dos avós, com seus 8 netos. Então, seu Manuel e Dona Joaquina têm 8 netos. Por sugestão do fotógrafo, na organização para a foto, todos os netos deveriam ficar entre os seus avós. Então, preste atenção. Se os netos têm que ficar entre os avós, o seu Manuel tem que ficar numa ponta e a Dona Joaquina na outra ponta. De quantas maneiras diferentes Senhor Manuel e Dona Joaquina podem pousar para essa foto? Tá aí as alternativas. E aí, quer tentar fazer usando o PFC? Então, bora comigo. Inicialmente, gente, devemos observar um detalhe muito interessante. Além dos avós precisarem estar nos extremos, os netos têm que ficar entre eles, mas há duas possibilidades dos avós ficarem nos extremos. Olha o detalhe. Eu posso ter quem no extremo? Quem são os avós? Manuel e Joaquina, né? Então eu posso ter Manuel no extremo e Joaquina no outro, ou Joaquina no extremo e Manuel no
outro. Se eu usei ou, eu vou ter um mais aqui, né? Galera, é interessante perceber que não é obrigado que Manuel fique à esquerda e Dona Joaquina à direita. Pode ser o contrário. Então, eu tenho que analisar os dois casos. Então, isso é 2 vezes 8 fatorial. Por que 2 vezes 8 fatorial? Porque são duas possibilidades distintas de permutar os 8 netos. Lembre, os 8 netos eu poderia colocar 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Só que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 é 8 fatorial. Então, qual é a resposta? 2 vezes, porque pode ser Manuel e Joaquina ou Joaquina e Manuel, vezes o 8 fatorial. Só que o 8 fatorial você tem que multiplicar isso aqui tudinho, viu, gente? Dá 40.320. Vezes 2, a 80.640 maneiras. Carlos, achei massa. Letra D. Gostou da primeira de permutação? Tem muito mais. E agora vamos trazer uma do Enem, que é o seu foco aí, né? O foco da maioria dos alunos nesse curso completo para o Enem. Galera, questão número 2, questão muito interessante. Vou fazer bem devagarinho, tá certo? João mora na cidade A e precisa visitar 5 clientes, localizados em cidades diferentes da sua. Cada trajeto possível pode ser representado por uma sequência de 7 letras. Por exemplo, o trajeto A, B, C, D, E, F, A informa que ele sairá da cidade A, visitando as cidades B, C, D, E e F nessa ordem e voltando para A. Sai de A, passa pelas 5 cidades e volta para A. Além disso, o número indicado entre as letras, que eu vou mostrar na figurinha, informa o custo do deslocamento entre as cidades. A figura mostra o custo de deslocamento entre cada uma das cidades. Então vamos lá, pegando o trajeto inicial, né? A, B, C, D, E, F, volta para A. Então de A para B o custo foi 6, não sei se é R$6 ou R$6.000, né? O que importa é o número. De B para C foi 4, de C para D foi 12, de D para E foi 13, de E para F foi 5 e de F voltando para A foi 9. Muito bem, cara. Como o João quer economizar, ele precisa determinar qual o trajeto de menor custo. Né? Depois que ele passa pelas 5 cidades, tendo custo em cada trajeto, ele quer garantir o menor custo. Examinando a figura, percebe-se que ele precisa considerar somente parte das sequências, pois os trajetos A, B, C, D, E, F, A e A, F, E, D, C, B, A têm o mesmo custo. Professor, eu não entendi não. Por quê? Galera, se eu vou sair de A, vou para B, depois para C, depois para D, depois para F e depois para A, é a mesma coisa se eu voltasse A, F, D, C, B, A. Então, esses trajetos têm o mesmo custo. Ah, entendi. Então, B, C, D, E, F é a mesma coisa, trocando, fica o mesmo valor. Exatamente. Ele gasta 1 minuto e 30 segundos para examinar cada sequência que é possível, saindo de A e voltando para A, passando por diferentes cidades. E aí ele vai ter que descartar aquele que é simétrico, porque é o mesmo custo, né? Conforme apresentado. O tempo mínimo necessário para que João possa fazer essa análise do menor custo é de quanto? Então vamos fazer essa questão, que é uma questão de permutação, né? Ou PFC contextualizada. Então vamos começar, João. Vamos começar, João. Muito bem, João. Vamos começar. João sai da cidade A e volta para a cidade A, passando pelas cidades B, C, D, E, F em qualquer ordem. Opa, quando ele diz em qualquer ordem, gente, então eu vou permutar, porque eu sempre consigo ir de A para qualquer cidade. Se você olhar para o desenho, saindo de A, você pode ir para qualquer uma. Ó. Você pode ir para D, pode ir para F, pode ir para E, pode ir para C ou pode ir para B. Então você tem como permutar, porque existe ligação entre todas as cidades. Então, o que é que eu estou querendo dizer, gente? Para analisar todos os custos das 5 cidades, eu tenho que permutar todas as possibilidades que existem. Então, saindo de A e voltando para A, eu vou fazer 5 fatorial. Por que 5 fatorial? Porque eu vou permutar as cidades B, C, D, E e F. Então, fazendo essa permutação, 5 fatorial, eu tenho 120 maneiras, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1.
Mas você lembra que B, C, D, E, F ou F, E, D, C, B são iguais? Isso acontece para todas as outras, né? Então, conclusão, eu devo dividir esse resultado por 2, porque conforme o enunciado, quando eu escolho um certo trajeto, por exemplo, que foi dado, ele é igualzinho simétrico. Então, das 120 maneiras, eu vou dividir por 2, para não, porque é o mesmo percurso. 60 maneiras eu vou ter. Bom, você percebeu que cada análise dele demora 1 minuto e 30 segundos, ou seja, 90 segundos? Então, qual é o tempo total para ele analisar? 60 possibilidades, que é o total dividido por 2, por causa do simétrico, vezes 90 segundos. Isso me dá 5.400 segundos. Como as alternativas estão em minutos, eu vou dividir por 60 e encontrar 90 minutos. Então, letra B, questão do Enem. Bate palmas para essa questão do Enem que mereceu, né, gente? Mais uma do Enem, hein? PFC, permutação, Enem. Então vamos lá. Questão número 3 diz o seguinte: um cliente de uma videolocadora tem o hábito de alugar 2 filmes por vez. Quando os devolve, sempre pega outros 2 filmes e assim sucessivamente. Ele soube que a videolocadora recebeu alguns lançamentos, sendo 8 filmes de ação, 5 de comédia e 3 de drama. E por isso, estabeleceu uma estratégia para ver todos esses lançamentos. Inicialmente, alugará em cada vez um filme de ação e outro de comédia. Quando se esgotarem as possibilidades de comédia, o cliente vai alugar um filme de ação e um de drama, até que todos os lançamentos sejam vistos e sem que nenhum filme seja repetido. De quantas maneiras diferentes a estratégia desse cliente poderá ser posta em prática? Veja que as alternativas estão em fatorial. Muito bem, cara. Então, vamos começar. Temos 8 filmes de ação, 5 de comédia e 3 de drama. De acordo com o enunciado, ele vai locar inicialmente um filme de ação e um de comédia, porque tem 8 de ação e 5 de comédia. Ele vai começar pelos que têm maior quantidade. Fazendo isso até que acabe o de comédia. Depois, como comédia acaba primeiro que a ação, ele vai pegar agora ação e drama, né? Até que todos os filmes sejam vistos. Então vamos com calma. Nos primeiros 5 dias ele faz o quê? No primeiro dia ele tem 8 possibilidades para ação e 5 para comédia. Isso aqui é o primeiro dia. Ó. No segundo dia, como ele já pegou um de ação, agora ele só tem 7. Como ele já pegou um de comédia, ele só tem 4. Segundo dia. Terceiro dia, ele tem 6 opções de comédia, de ação, porque já pegou no primeiro e no segundo. E de comédia só tem 3, porque ele já pegou 2 aqui nos 2 primeiros dias. No quarto dia, 5 e 2. E no quinto dia, 4 e 1. Quando chega no final do quinto dia, gente, ele já viu todos de comédia. Então entramos agora no sexto dia. No sexto dia, ele já viu 5 de ações. Então só tem 3 possibilidades para ação. Como a comédia acabou, agora ele vai pegar drama. Tem 3. Azul, ó, tá vendo? No sétimo dia, só restam 2 opções de ação, porque nos 6 primeiros dias ele já usou 6 de ação. E comédia tem 2, porque ele já usou 1 no dia anterior. E no oitavo dia vai acabar os filmes. Só tem 1 de ação e 1 de drama. Então, se você observar essa multiplicação aqui, pega o que está de branco, que é a ação. Ó. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Botei aqui. Pega os de amarelo. Está tudo multiplicando, né, gente? Que é comédia. 5, 4, 3, 2, 1. E, finalmente, pegue o drama, que é o azul. 3, 2, 1. Mas, galera, o que é 8 até 1 aqui multiplicando? 8 fatorial. O que é 5 até 1 multiplicando? 5 fatorial. E o que é 3 até 1 multiplicando? 3 fatorial. Então, nós temos essa resposta aí, gente, letra B de bola. E, sem dúvidas nenhuma, é uma questão sensacional do Enem. Vamos agora falar um pouquinho sobre permutação interna e externa. Isso é uma criação da Carlon Pictures para você no nosso curso Matemática Fantástica, tá? Quando em um determinado contexto elementos devem ficar juntos em uma permutação, devemos considerá-los como um só elemento. É igual quando a pessoa vai casar, né? A partir de hoje vocês serão um só corpo, uma só carne, coisa e tal. Então, gente, ficar juntos é como se fosse um só, tá certo? A isso nós vamos chamar de permutação interna. E aí a gente faz a permutação interna desse povo junto e a gente chama de A-maneiras. E a seguir, usando a multiplicação, o PFC, fazemos a permutação total de tudo, junto e não junto, encontrando agora B maneiras. Então, gente, o número total será o número de vezes da permutação interna, quer ver? A,
com o número de vezes da permutação externa, que é B, tá bom? Eu quero mostrar para você como é que isso funciona dentro de uma questão. Vamos lá de São Paulo agora, questão da FATEC. 6 pessoas, entre elas João e Pedro, vão ao cinema. Vá sacando aí. Existem 6 lugares vagos, alinhados e consecutivos, ou seja, um ao lado do outro. O número de maneiras diferentes, distintas é diferentes, como as 6 podem sentar-se sem que João e Pedro fiquem juntos é. Muito bem, cara. Tá falando em povo junto. Não, professor, mas ele quer que eles não fiquem juntos. Certo, vamos comentar isso. Galera, qual a ideia inicial? Você deve lembrar da aula anterior, naquela questão das senhas de Maria, que não queria que aparecesse o número 13, lembra? Ah, Carlos, eu estou entendendo. Você vai usar algo semelhante, né? Você vai fazer de maneira indireta? Acompanhe comigo a leitura aí. Se você subtrair de todas as permutações possíveis, você pega as 6 pessoas e permuta tudo, independente que esteja junto e não junto. Então, se eu subtrair dessa quantidade aquelas em que João e Pedro estão juntos, o que é que sobra? Vixe, entendi. Então você vai fazer assim, cara. Você vai pegar tudo e descontar aquelas que João e Pedro estão juntos. O que sobrar é aquelas que elas não estão juntas. Gostou da estratégia? Então vamos começar. Vamos calcular todas as trocas possíveis, as permutações possíveis. Se são 6 pessoas, é 6 fatorial. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dá 720 maneiras. Agora vamos pegar aquelas em que João e Pedro estão juntos. Vamos usar agora a permutação interna. Gente, estar juntos é ser um só. Atenção. Dá para ver aqui 6 dedos na minha mão, junto e 2. Pronto. Isso aqui é uma permutação interna desses dois. Então, gente, o que significa fazer 2 fatorial para João e Pedro? Como são 2 pessoas, 2 elementos, eu poderia ter João Pedro ou Pedro João. 2 fatorial, 2 vezes 1, dá 2. Agora, olha que é interessante. Você não tinha 6? Ao juntar 2, vai ficar só 5. Como assim, professor? Não é 6 pessoas? É 6 pessoas. Mas juntando 2, é como se você ficasse só com 5. Isso é a permutação externa. Então, gente, o número de maneiras que João e Pedro estão juntos é a permutação interna deles. Aí junto eles para um só e faço a externa com 5 agora. Então, o número de maneiras é 2 fatorial, que é a permutação interna, vezes 5 fatorial. Então, 2 vezes 1 é 2, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 2 vezes 1 é 120. 240 maneiras eles estão juntos. Então, em quantas eles não estão juntos? O todo, que é 720, menos 240. 480 maneiras, letra C. Ei, excepcional questão. Tá certo? Vamos a mais um agora. INSPER. Em cada ingresso vendido para um show de música, é impresso o número de mesas onde o comprador deverá se sentar. Cada mesa possui 6 lugares, dispostos conforme o esquema a seguir. Vamos dar uma sacada aí, ó. 3 em cima e 3 embaixo. O lugar na mesa em que cada comprador se sentará não vem especificado no ingresso, devendo os 6 ocupantes, porque são 6 lugares, entrar em um acordo. Os ingressos para uma dessas mesas foram adquiridos por um casal de namorados e 4 membros de uma mesma família. Eles acertaram que os namorados poderiam sentar-se um ao lado do outro. Nessas condições, o número de maneiras diferentes em que as 6 pessoas poderão ocupar os lugares na mesa é... Então você entendeu que são 6 lugares e tem que ficar 2 pessoas juntas, que é o casal de namorados? 96, 120, 192, 384 e 720. Carlos, então vamos começar a solução. Atenção agora. Perceba que para cada opção, para o posicionamento do casal, que podem permutar entre si, as outras pessoas também irão permutar. Então, quando eu escolho o casal numa certa posição, eles permutam entre si e o resto do povo também. As possibilidades para o posicionamento do casal são mostradas a seguir. Gente, os casais podem ficar como? O casal pode ficar como? Ou nesses 2 bancos, 2 fatorial, primeira possibilidade. Ou podem ficar na segunda e terceira posição em cima, outra possibilidade, também faço 2 fatorial. Ou outra possibilidade, eles podem estar nos 2 lugares aqui de baixo, 2 fatorial. Ou ainda, a última possibilidade aqui. Então, gente, são 4 possibilidades em que eles permutam entre si 2 fatorial. Você concorda comigo? Olha o que eu escrevi. Perceba que em cada uma das possibilidades ocorrerá a permutação interna do casal e a permutação das outras 4 pessoas. Você concorda? Porque em cada uma que você fez é 2 fatorial. Mas também tem a permutação dos outros, né? Para cada uma delas. Então, como foram 4 possibilidades, eu vou fazer 4 vezes a permutação interna do casal,
com a permutação dos outros 4 fatoriais, que é as outras 4 pessoas. Então, vai ser 4 vezes, 2 fatorial é 2 vezes 1, e 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicando isso aqui tudinho, gente, 192 maneiras, letra C. Carlos, gostei, viu? Entendi aí o que você falou, ó. O casal aqui, ó, ele pode estar aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Isso são 4 vezes. 4 vezes o quê? A troca de posição entre eles, 2 fatoriais. E em cada uma delas eu faço 4 fatorial. Entendi, Carlos. Beleza. Ô, Carlos, faz mais uma de mesa aí, vai lá. Fiquei com um pouco de dúvida. Então, bora. Mais uma de mesa, né? Cai muito. 8 amigos entraram em um restaurante para jantar e sentaram-se numa mesa retangular com 8 lugares, como mostra a figura a seguir. Dentre todas as configurações possíveis, quantas são as possibilidades de 2 desses amigos, Amaro e Danilo, ficarem sentados um de frente ao outro? Veja que é uma questão praticamente igual à anterior. Então vamos mostrar a mesa? Ele quer que 2 amigos fiquem um de frente para o outro. Você saberia dizer em quantas possibilidades eles estão um de frente para o outro? Vamos lá comigo? Vamos mostrar? Beleza. Como ele tem que ficar de frente para o outro, são 4 possibilidades. Vamos ver. Primeira, cabeceira da mesa e a outra. Ó. Amaro e Danilo. 2 fatoriais na primeira possibilidade. Outra possibilidade. Amaro lá em cima e Danilo aqui embaixo. Aí pode permutar entre eles, né? O Danilo poderia subir, o Amaro poderia descer. Mas aí o fatorial faz isso. Terceira possibilidade, ó, um de frente para o outro. E quarta possibilidade, um de frente para o outro. Então, como na questão anterior, são 4 possibilidades, em cada uma delas 2 fatorial. Mas as outras 6 pessoas, do mesmo jeito do anterior, que eram 4, agora elas vão permutar também entre si. Acompanhe. Perceba que em cada uma das 4 possibilidades ocorrerá a permutação de Amaro e Danilo 2 fatorial. E, por isso que se multiplica, a permutação das outras 6 pessoas. Assim teremos, pelo princípio multiplicativo, ó, as 4 possibilidades de Amaro e Danilo permutar entre si e as outras 6 pessoas permutando. Praticamente idêntica, né? Então, 4 vezes 2 vezes 1 é 2, 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicou tudo? 5.760. Letra E. Tá aí, né, gente? Ó, Amaro e Danilo permutando 2 fatorial e os outros 6 amigos 6 fatorial. Isso acontece 4 vezes. Por isso que eu fiz 4 vezes 2 fatorial vezes 6 fatorial. Gostei, viu, Carlos? Vamos à questão número 7, mais um envolvendo permutação interna e externa, lá de Minas Gerais. Um clube resolve fazer uma semana de cinema. Para isso, os organizadores escolhem 7 filmes, vá anotando aí, que serão exibidos um por dia. Porém, ao elaborar a programação, eles decidem que 3 desses filmes, que são de ficção científica, devem necessariamente ser exibidos em dias consecutivos. É como se os dias fossem uma fileira. Ser exibido em dias consecutivos é como se os 3 devem ficar juntos, tá bom? Nesse caso, o número de maneiras diferentes de se fazer a programação é. Quando ele diz o número de maneiras diferentes, gente, é o número de maneiras de permutar os filmes, tá bom? Então vamos lá, gente. Dos 7 filmes, que eu chamei de A até G, os 3 filmes de ficção científica, que eu chamarei de A, B, C, devem ficar juntos, constituindo uma permutação interna. É verdade. Você tem 7, 3 tem que ficar juntos. É a permutação interna. Bom, aí eles passam a ser um só. Então vamos fazer logo a permutação interna deles e depois a externa. Olha o que eu escrevi, gente. Na hora em que esses 3 estão juntos, eles passam a ser um só. Com os outros 4, eu vou usar 5 elementos para a permutação externa. Então, em outras palavras, a permutação interna é a permutação deles, 3 fatorial, e eu faço a externa. Ao fazer a externa, preste atenção, os 3 passam a ser um só. Então, eu teria 5 elementos na permutação externa. Permuto internamente e multiplico pela externa. Muito legal, cara. Gostei desse método. 3 vezes 2 vezes 1 é 6 e 5 fatorial é 120. Ao multiplicar, 720, letra C. Muito massa, viu, cara? E vamos mais uma de Enem. Vamos a essa questão que é muito legal. Também é uma questão que costuma aparecer muito, viu, gente? O setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos a uma vaga de contador. Anotou aí? Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista de números em ordem numérica crescente e usá-la para convocar os interessados. Acontece que, por um defeito do computador,
foram gerados números com 5 algarismos distintos. E em nenhum deles aparecem os dígitos pares. Então, deve ser os números 1, 3, 5, 7 e 9. Pare um pouco antes que eu continue. 5 algarismos distintos, se eu permutá-los, dá 120. Ó. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É por isso que tem 120 candidatos. Porque os 5 elementos só conseguem formar 120 maneiras diferentes. Detalhezinho interessante, né? Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75.903. Então, vamos fazer bem devagarinho. Galera, você já entendeu que os números são 1, 3, 5, 7 e 9, e a permutação desses números dariam 120 maneiras, que é os 120 candidatos. Então, algum candidato vai ficar com o número 75.913. Só que é em ordem crescente. É lógico que o primeiro número em ordem crescente vai ser 1, 3, 5, 7, 9. 13.579. É o primeiro número em ordem crescente, né? Então, vamos começar a analisar a questão. Os algarismos gerados, como já disse, são 1, 3, 5, 7 e 9. E como cada número tem 5 algarismos e devem estar em ordem crescente, vamos iniciar pelo número menor, que é 13.579. E devemos procurar aquele de posição 75.903. Está meio longe, né, gente, de 13.579. Então, qual é o procedimento para resolver? Eu vou analisar todos os números que começam por 1, depois todos os números que começam por 3, depois todos os números que começam com 5, e, finalmente, todos os números que começam por 7. Então, eu vou devagarinho, gente. Eu vou começar. Quantos números começam por 1? Aí eu faço a permutação de todos os números aqui. Depois, quantos começam por 3? Aí faço a permutação dos outros 4. Vamos mostrar isso ao vivo, né? Começando por 1, gente, eu permuto os outros 4 números, 4 fatorial. Então, aqui eu já tenho 24 números começando por 1. Então, eu termino no 24º. Porque são 24 números. Aí depois eu vou começar os que começam por 3. Vai ser a partir do 25º, né? Começando por 3, eu vou permutar os 4 números aqui. 4 fatorial dá 24, já são mais 24 números, eu já estou na posição 48. Então, veja bem, gente. Começando por 3, o último número em ordem crescente que começa por 3 está na posição 48. Agora eu vou pegar o 5, né? E vou permutar os 4 números que começam com 5. Dá 24. Eu estou na posição 72. Agora, muito cuidado agora. Você não pode fazer a mesma coisa com 7, porque o número não está no final do 7. O número é 75, né? Então, eu vou devagarinho. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar o 7 e vou pegar logo os que começam por 1. Porque eu tenho que chegar lá no 75. Lembra que é 75.913? Então, por que é que eu vou colocar 1 aqui? Se eu não colocasse 1 aqui, gente, e fizesse o 4 fatorial, eu iria para o último número que começa por 7. Aí passaria de 75, porque o último número deve ter 7 e 9, né? Porque 7 e 9 é maior que 7 e 5. Sacou? Então, vamos começar pelo primeiro número menor. 1, 3, 5 ou 9. Vai ser com 1, né? Começando por 1, gente, existem 3 fatorial. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu mostrei os 6 números que começam com 7 e 1 para lhe tranquilizar, em ordem crescente. Ó, 7 e 1, 3, 5, 9. Depois, 7 e 1, 3, 9, 5. Tá vendo que está em ordem crescente? Depois, 7 e 1, 5, 3, 9. Depois 7 e 1, 5, 9, 3. Depois 7 e 1, 9, 3, 5. E depois 7 e 1, 9, 5, 3. Então, gente, aqui eu tenho mais 6 números. Então, eu já estou na posição 78. Eu vou fazer a mesma coisa agora com 7, começando por 3. Vai dar mais 6 números também, né? Porque eu vou permutar os 3 números aqui. Eu não vou fazer todos, mas vai dar 6 também. Então, já vou para a posição 84. Já chegou no 7 e 5? Chegou não. Vai chegar agora, ó. Com 7 e 5, gente, existem 6 números. Mas olha, eu vou ver exatamente onde é que ele está. Porque começando com 7 e 5, são 6 também, né? Eu vou perguntar os 3 aqui. Aí veja, quais são os 6 números que começam com 7 e 5? Observe que eu já estou na posição 84. Então, esse aqui seria o 85º, né? Então, o 85º é 75.139. O de posição 86 é 75193. O de posição 87, tenho que pegar agora o 3, né? 75319.
e 75391 já chegou? Não, o número é esse aqui, né? 75913. Então, gente, seria 90 até o último. Então, esse aqui é o 89º, que é exatamente o número 75913. Então, você percebeu como é que faz questão desse tipo? Você começa com o primeiro número, pergunta todos, depois pergunta todos, depois pergunta todos, e quando chegar no número que ele quer, você vai mais devagarinho, pegando em ordem crescente o segundo número, tá bom? Então, posição 89, questão do Enem, letra E, tem que revisar. Pronto, chegamos à principal questão da aula de hoje. Por que, Carla, é a principal questão? Você deve lembrar daquela questão do IPFC do bicho da seda. Lembra que tinha o pai com... Aliás, tinha um responsável e uma criança. Você lembra como é que a gente fez ali? Aí como foi que eu orientei vocês naquela questão? Eu disse que vocês sempre colocavam alguém e depois ia colocando os outros. Pronto. Então, questões em que você vai colocar pessoas em bancos, você sempre pega uma pessoa e coloca lá. Aí depois vai colocando as outras. Então a gente vai fazer essa questão usando esse princípio, tá bom? Questão lindíssima da FUVEST. Bem devagarinho. Uma lotação possui 3 bancos para passageiro, cada um com 3 lugares. 3 bancos com 3 lugares cada um. E deve transportar os 3 membros da família Souza, o casal Lúcio e Mauro e mais 4 pessoas. Então eu tenho 9 pessoas em 9 lugares nos bancos. Quais são as condições que a família quer? Ele diz inicialmente que a família Souza quer ocupar o mesmo banco. Então você já tem que ter esse cuidado. Eu tenho que colocar as 3 pessoas da família Souza no mesmo banco, de 3 lugares. Depois, a questão quer que Lúcia e Mauro sentem um ao lado da outra. Entendeu, cara? E finalmente, ele quer saber o número de maneiras distintas de se expor os 9 passageiros. Porque veja, na hora que eu coloco a família Souza, coloco o casal um ao lado do outro, os outros 4 vai permutar, né? É o que sobrar, diz assim. Bom, então vamos começar bem devagarinho a questão. Inicialmente, eu vou escolher começar pela família Souza, mas tanto faz, tá? Então eu vou começar pela família Souza. Quem começa não importa. Lembra que naquela questão lá do bicho da seda, na questão anterior, eu comecei pelas crianças, mas poderia ter começado pelos responsáveis. Então vamos começar pela família Souza. Uma opção minha, né? Inicialmente devemos colocar a família Souza, que eu vou representar pelas letras A, B e C. Em um dos bancos, apresentando 3 possibilidades com permutação interna entre eles. Carlos, não entendi. Vamos lá. A família Souza poderia estar... Isso aqui são os 3 bancos com os 3 lugares, tá? A família Souza poderia estar no primeiro banco, no segundo banco ou no terceiro banco. Só que em cada uma delas eles podem ainda permutar entre si. O C pode vir para o lugar do B, o B pode ir para o lugar do A, e aí vai. Então o número de possibilidades para a família Souza ocupar a lotação é 3 possibilidades, que são 3 bancos diferentes, e em cada uma delas permutar entre eles. Então, 3 vezes 3 fatorial, 3 vezes 2, 6 vezes 3, 18 maneiras. Pronto. Então, você tem 18 maneiras para a família Souza. Aí você escolhe um lugar para eles. Atenção. A gente viu todas as possibilidades possíveis. Feito isso, que são 18, aí você já coloca ele em algum lugar. Você já coloca. Eu escolhi, opcionalmente, colocar no primeiro banco. ABC, 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 ABC. Quando eu faço isso, gente, eu agora tenho que colocar o casal, né? Agora, colocar da família Souza, que está de amarelo, vamos colocar o casal Lúcia e Mauro. Mas quantas possibilidades existem para Lúcia e Mauro? Eles podem ficar Lúcia e Mauro aqui no segundo banco, Lúcia e Mauro aqui, e ainda permutar entre si. Veja, o número de possibilidades para o casal Lúcia e Mauro será 4 vezes que eles podem estar aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. E ainda permutar entre eles. Então é 4 vezes 2 fatorial. 4 vezes 2 vezes 1, 8 maneiras. Bom, descobriu o número de maneiras para Lúcia e Mauro, você vai escolher um lugar para eles ficarem. Já escolhi aqui, opcional. Pronto. Já tem o casal, a família Souza lá, que deu 18 maneiras. Já escolhi Lúcia e Mauro, que são 8 maneiras. E finalmente agora as 4 pessoas que sobraram, D, E, F, G, elas vão permutar nos lugares que sobraram. Por quê? Porque as pessoas podem trocar de posição aqui. Então, o número de possibilidades para as 4 pessoas restantes é 4 fatorial. Porque são 4 pessoas. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 24. Então, veja, por que é que eu vou multiplicar? Porque eu quero colocar a família Souza, que são 18, e o casal Lúcia e Mauro, que são 8, e, quando eu digo i é vezes, tá? E 4 fatorial das pessoas, que é 24. Ao multiplicar 18 vezes 8 vezes 24,
3.456. Que questão maravilhosa. Sou seu fã, viu? A melhor questão da aula é essa, tá bom? Vamos então à questão da Universidade Federal da Paraíba. Questão que você pode fazer no VaptVupt. VaptVupt, se prestar atenção a um detalhe. A Prefeitura de certo município solicitou ao governo federal uma verba para a execução das seguintes obras: saneamento básico, calçamento de ruas, construção de uma escola, construção de uma creche, construção de casas populares. O governo federal aprovou a concessão da verba solicitada, na condição de que fosse estabelecida uma ordem na execução das obras, de modo que, tendo sido liberado a verba para a primeira obra, a verba para a segunda só seria liberada após a conclusão da primeira. Então as coisas seriam feitas em sequência, tá? E assim sucessivamente, até a execução da última obra. Nesse contexto, considere o planejamento feito pela Prefeitura. A primeira obra já vai ser a construção de casas populares. Então, gente, na realidade, a construção de casas populares já vai começar. Ela não vai entrar na permutação. O calçamento das ruas só poderá ser executado com saneamento básico concluído. O calçamento das ruas ele não pode ser o segundo, porque primeiro tem que ter o saneamento. Ou seja, o calçamento das ruas ele só poderia ser terceiro, quarto ou quinto, dependendo de onde o saneamento fosse escolhido. Atendendo às condições estabelecidas pelo governo federal e ao planejamento da prefeitura, é correto afirmar que o número de maneiras possíveis e diferentes para a realização das 5 obras é... Galera, vamos à solução, que ela é muito curiosa. De acordo com o enunciado, a construção das casas populares deve ser a primeira obra a ser feita, não há dúvidas. Ela já está lá em primeiro lugar, ela não entra na permutação. Assim, gente, as outras 4 obras permutarão. E se eu permutar as outras 4, é 4 fatorial, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Mas olha o detalhe. O calçamento das ruas só poderá ser executado com saneamento básico concluído. Aí entra o pulo do gato da questão que eu vou usar numa questão futura. Atenção, atenção agora. Eu sei que são 24 maneiras de permutar as outras 4 obras. Olha o que eu escrevi agora nessa 7ª linha. Desta forma, das 24 maneiras que pode permutar as outras 4, você concorda que é de se esperar que em 12 o calçamento fique antes do saneamento e nas outras 12 o saneamento fique depois do calçamento? Mas por quê, professor? Gente, como é aleatório e só tem 2 opções para a posição de saneamento e calçamento. Ou o saneamento fica antes do calçamento, ou o saneamento fica depois do calçamento. Então, como são 24 maneiras delas permutarem, é justo e é de se esperar que em 12 das 24 o calçamento fique antes do saneamento e em 12 o saneamento fique depois do calçamento. Então, como ele quer que o calçamento só seja feito depois do saneamento, é em 12 delas. Letra C. Carlo, que ideia massa. Pois é, gente. Toda vida que você quer que alguém fique antes do outro, você pega o total e aí vê de quantas maneiras eles podem trocar de posição. Calçamento antes do saneamento, saneamento depois do calçamento. Como são 24 maneiras, em 12 acontece um deles e 12 o outro. Letra C, parabéns à Universidade Federal da Paraíba. Tá aí uma questão que segue a mesma linha da questão do calçamento, só que tem um detalhe, a gente vai conversar, tá? É a mesma questão 10, agora com um detalhezinho a mais. Considere todas as permutações existentes das 6 pessoas em uma fila. Então, já sei que se eu fizer a permutação de todas as pessoas de uma fila, independente que esteja junto ou não, ou alguém antes de alguém, é 6 fatorial. Daria 120, né, de cara. Sendo 3 homens, Aldo, Beto e Carlos, e 3 mulheres, Daniela, Herbene e Fátima, sendo todas de altura diferentes, com Daniela sendo a mais baixa e Fátima sendo a mais alta. Em quantas dessas permutações as mulheres estarão em ordem crescente de altura? Como é que a gente faz a questão, gente? Vamos lá. Inicialmente, devemos perceber que existem 6 fatorial, como a gente já tinha dito, né? 720 maneiras de ordenar essas pessoas. Eu falei 120, mas é 720, né? É isso mesmo. É porque é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí vamos lá. As mulheres, Daniela, que é a mais baixa, Herbene e Fátima, que é a mais alta, precisam estar em ordem crescente de altura.
mas não é obrigado que estejam juntas. A questão não disse isso, gente. Ele só quer que quando você olhe para a fila, Daniele venha antes de Herbênia, que venha antes de Fátima. Mas Daniele pode ser a primeira, Herbênia a quarta e Fátima a última. Não é obrigado elas estarem juntas. Isso fica bem claro na questão. Então vamos permutar de quantas maneiras eu posso trocar de posição Daniela, Herbênia e Fátima. Como são 3 mulheres, 3 fatorial, então existem 6 maneiras de você dispor Daniela, Herbênia e Fátima na fila, não necessariamente juntas. Então, de quantas maneiras elas podem vir uma na frente da outra? 6 maneiras diferentes. Vou mostrar aqui. Ó. Daniela, Herbênia e Fátima, ou Daniela, Fátima e Herbênia, ou Herbênia, Daniela e Fátima, ou Herbênia, Fátima e Daniela, ou Fátima, Daniela e Herbênia, ou Fátima, Herbênia e Daniela. Então, dessas 6 maneiras diferentes, você concorda que apenas em uma delas elas estão em ordem crescente? Em uma das 6? Sim. Daniela, Herbênia e Fátima. Que é o que ele quer. Ó. Ele quer que as mulheres precisem estar em ordem crescente. E agora, já dá para matar a questão? Deste modo, concluímos que apenas D e F, dentre as 6 possibilidades, as colocam em ordem crescente de altura. Ou seja, das 6 maneiras diferentes das mulheres estar na fila, só em uma das 6 possibilidades das 720, elas vão estar organizadas assim. Estou explicando melhor. Existem 720 possibilidades de organizar essa fila. Só que dessas 720 possibilidades, existem 6 maneiras diferentes das mulheres estarem dispostas. Então, se eu pego 720 e divido por 6, eu vou ver que em 120 das 720, as mulheres estão em ordem crescente de altura. Ou de uma forma mais simples, em 1/6 das vezes das 720, eu vou ter a ordem crescente das alturas das mulheres. Por quê? Só em 6 maneiras diferentes de dispor as mulheres, elas estão em ordem crescente de altura. Portanto, letra E, questão perigosa, mas você entendeu? Se não entendeu, no chat lá embaixo, grupinho do WhatsApp ou no Google Sala de Aula, letra E. Belíssima questão, tá certo? E vamos falar agora, gente, sobre a permutação circular. Considere 4 pessoas em torno de uma mesa circular. Tá aí, eu estou colocando aí 4 jovens, né? De quantas maneiras eu posso obter essa disposição? Ai, cara, é fácil. 4 fatorial, 24. Calma, vamos analisar isso melhor. Suponha que as pessoas sejam André, tá aqui ele, ó. Bianca, aqui está ela. Carlos, aqui está ele. E Diana, aqui está ela. Vamos girar de 90 graus no sentido horário. Então, ó, André agora passará para essa posição da Bianca, Bianca passará para a posição de Carlos, Carlos passará para a posição de Diana e Diana passará para a posição de André. É como eu estou fazendo aqui. E aqui eu fiz uma disposição com cores, ó. Vermelho, preto, azul e verde. Então, vermelho, preto, azul e verde. Vermelho, preto, azul e verde. Vermelho, preto, azul e verde. Atenção agora. Se você prestar muita atenção, dependendo de onde você esteja, você vê a mesma coisa. Então vamos imaginar que você esteja aqui. Então você vê André, vermelho, preto. Quando você olha daqui, você também vê vermelho e preto. Se você olhar daqui agora, você vê também vermelho e preto. E se você olhar daqui, vermelho e preto. Ou seja, essa rotação é a mesma coisa. Dependendo de onde você esteja, é a mesma coisa. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Para cada uma dessas maneiras, existem 4 iguais. Para cada uma delas, tem 4 iguais da permutação que você fez. Então, seja M o número de elementos dispostos em um círculo. O número de permutações será o quê? Então, como são 4 pessoas, eu vou fazer o 4 fatorial. Só que, como você viu, dessa escolha que você fez, 4 são iguais. M fatorial dividido por M. Ah, Carla, eu acho que eu entendi. Porque quando você faz a permutação dos 4, você percebe que são 4 iguais, porque vai depender de onde a mesa estiver. Então, m fatorial dividido por 4, por m no caso. M fatorial, gente, é m que multiplica m menos 1 fatorial. Né? Eu vou todo acrescendo. Cortando m com m, eu chego a um resultado incrível. Para simplificar, a permutação circular, gente, sempre é 1 a menos do número de elementos. É m menos 1 fatorial. Então, para esse caso aqui de 4 elementos, numa permutação circular, a resposta não é 4 fatorial. É só tirar 1, tá? Porque você sempre repete a mesma organização quando girar a mesa. Então, daria 3 fatorial, ou seja, 6 maneiras. Muita atenção nesse tipo de questão, tá? E eu trago para você um exemplo, para você ficar bem tranquilo.
De quantas maneiras pode-se montar uma roda com 10 crianças? Gente, se é uma roda, é permutação circular. Mas ele não quer que duas crianças fiquem juntas. Então a gente está misturando com aquela de João e Pedro, né? Então vamos fazer bem devagarinho. Então eu vou seguir a mesma ideia. Inicialmente eu vou calcular todas as permutações possíveis, ou seja, com as 10 crianças. E em seguida, como eu fiz na questão de João e Pedro, eu vou subtrair aquelas que têm duas crianças juntas. Então vamos fazer todas as permutações possíveis com 10 elementos ou 10 crianças. Como é que faz, gente? 10 fatorial dividido por 10 ou simplesmente, né? 10 menos 1 fatorial. 10 menos 1 fatorial dá 9 fatorial. Então, de quantas maneiras eu posso dispor 10 crianças em uma roda? 9 fatorial. Só que eu vou ter que tirar duas crianças juntas. Aí olha o detalhe agora, gente. Como agora a gente tem 9 elementos, porque se eu tenho 10 e tem duas crianças juntas, eu passo a ter 9. É como se a minha fila tivesse 9 elementos agora. Então eu preciso fazer uma permutação circular de 9 elementos. Atenção, a permutação circular de 9 elementos é 8 fatorial, porque você tem que descontar 1. Só que as crianças juntas permutam entre si. Então vai ser o 8 fatorial, porque 9 elementos em uma roda se transformam em 8 fatorial, tira 1, e vou permutar entre eles 2 fatorial. Então, as permutações em que duas crianças estão juntas é 2 fatorial é 2 vezes 8 fatorial. Eu agora vou subtrair todas as maneiras, 9 fatorial de 2 vezes 8 fatorial. Quando você olha para as alternativas, elas apresentam fatoriais. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Tá vendo 9 fatorial? Eu vou escrever com 9 vezes 8 fatorial. Colocando 8 fatorial em evidência, subtraio 9 de 2, 7 vezes 8 fatorial, letra B. Atenção, apareceu permutação circular, diminua 1 ao número de elementos e faça o fatorial. Tá certo? Carlos, achei legal a permutação circular. E agora a permutação que mais aparece em questões vai ser o foco da nossa aula até o final, né? A aula longa, as nossas aulas de análise combinatória, ela está muito fundamentada com exercícios. Então vamos fazer muitos exercícios do último tópico da nossa aula, permutação com repetição. A permutação de n elementos, dos quais x é de um tipo, y é do outro e z é do outro, tal que a soma deles dê n, lógico, porque se eu tenho, por exemplo, n elementos, x repete tantas vezes, y repete tantas vezes e z repete tantas vezes, a soma deles dá o total de elementos. A fórmula que eu uso é total de elementos fatorial dividido número de repetições do primeiro elemento, fatorial, número de repetições do segundo elemento, fatorial, número de repetições do terceiro elemento, fatorial. Vou dar um exemplo com a palavra macaco. Macaco tem 6 letras, já botei em cima. A letra A repete 2 vezes, coloquei embaixo. A letra C repete 2 vezes, coloquei embaixo. O M e o O não precisa colocar, porque repete só uma vez. Mas mesmo assim eu coloquei, ó, 1 fatorial e 1 fatorial, que é 1, né? Então, como é que a gente faz permutação com a repetição? As letras que repetem, você bota dividir no fatorial dela. Como A repetiu 2 vezes, é 2 fatorial. Como 6 repetiu 2 vezes, é 2 fatorial. M e O, uma vez de cada. Então, 720 dividido por 4 dá 180 anagramas, 180 anagramas, ou seja, 180 permutações da palavra macaco. Entendi, Carlos? Carlos, eu quero agora que você faça muitas questões desse assunto, que eu achei legal. Questão 13. 10 vagas de um estacionamento serão ocupadas por 6 carros. Vá anotando aí. 3 pretos, 2 vermelhos e 1 branco. Tá vendo que tem repetição? Considerando que a maneira disso ocorrer se diferencia da outra tão somente pela cor dos carros. Então, gente, os carros são rigorosamente idênticos. Não tem como eu separar o primeiro carro preto do segundo e do terceiro. É como se fosse a mesma letra, entendeu? O total de possibilidades dos 6 carros ocuparem as 10 vagas é... Mas espera aí, são 10 vagas no estacionamento? E só tem 6 carros. Então vai ter 4 vagas sobrando. Verdade. Considere algumas possibilidades mostradas a seguir para as 10 posições, ou seja, 10 vagas, sendo P, eu vou chamar de carro preto, V, eu vou chamar do carro vermelho, e B, eu vou chamar do carro branco. E L é a vaga livre, que eu não posso desprezar. Então eu terei, segundo o enunciado, 3 vagas para os pretos, 2 vagas para o vermelho, 1 vaga para o branco e 4 vagas livres. Então, na opção 1, eu dei um exemplo aqui, né? Veja aí se tem 3 pretos. Tem preto aqui, preto aqui, preto aqui. Observe se tem 2 vermelhos. Tem um vermelho aqui, um vermelho aqui. Observe que tem um branco. Tem, tá aqui ele. E observe as 4 vagas livres. L, 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 L. Beleza. Outra opção, eu poderia começar com branco. E aí vai, seguindo a mesma ordem. E a opção 3, tem várias, né, gente? Isso é só um exemplo.
Gente, você percebeu que isso são palavras? Oxe, eu nunca vi essa palavra, não. É, PLLL, é a mesma palavra. Em cada palavra dessa, gente, sempre eu tenho 3 letras P, que é o carro preto, 2 letras V, que é os 2 carros vermelhos, uma letra branca e 4 L. Então você concorda que eu vou permutar essa palavra aqui 10 fatorial, dividido pelos que se repete, né? Ah, então observe que tudo se passa como se tivesse uma palavra com letras. Repetindo 3 letras P, 2 letras V, uma letra B e 4 letras L. Da definição de permutação com repetição tem 10 fatorial dividido por 3 fatorial, 2 fatorial, 1 fatorial e 4 fatorial. 3 fatorial é os 3 carros pretos. 2 fatorial é os 2 carros vermelhos. 1 fatorial é o carro branco. E 4 fatorial são as vagas livres. Cuidado agora com o que eu vou fazer, gente. Eu vou sempre no numerador e até o número maior que está embaixo. Atenção que eu vou começar a usar isso muito a partir de agora. Qual o maior número que tem aqui embaixo? 4. O 10 vai até ele. Atenção. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Aí para no fatorial. Para poder cortar, sacou? Ah, professor, entendi. Você sempre vai até o maior, né? 4 fatorial corta com 4 fatorial. Aí eu posso fazer algumas simplificações. Veja o que está de vermelho. 8 eu posso simplificar por 2. Eu já botei 4 aqui, ó. E o que está de amarelo vai cortar. 6 vai cortar com 3 vezes 2. Então, como é que ficou depois? 10, 9 repetiu. O 8 dividiu 2 deu 4. 7 e 5, porque o 6 cortou com 3 vezes 2. Quando você multiplicar tudo, gente, 10 vezes 9 vezes 4 vezes 7 vezes 5, existe 12.600 maneiras dos carros se disporem. Letra A. Excepcional questão. Questão da Universidade Federal de Goiás. Maravilhosa. Você gosta da franquia Missão Impossível? Pois é, você deve ter visto isso num dos filmes de Missão Impossível. Num episódio de uma série policial de televisão, que na realidade pode ter acontecido na série de televisão, mas aconteceu em Missão Impossível também. Um agente secreto encontra-se diante do desafio de descobrir a senha de 4 dígitos, digitada no teclado numérico, formado por números, instalado na porta de entrada de um laboratório. Para isso, o agente utiliza o seguinte artifício: borrifa, ou seja, xiringa, né, um splay sobre o teclado, fazendo com que os algarismos recém-digitados para abrir a porta fiquem destacados, como mostra a figura. Para sua surpresa, apenas 3 dígitos são ressaltados pelo spray. Oxe, não era 4 dígitos? Por que só apareceu 3? Indicando que um dos dígitos aparece 2 vezes. É, de fato. Porque se são 4 dígitos e quando ele botou o display só apareceu 3 números, é porque um deles repetiu. Mas qual? O 1, o 5 ou o 7? Eu falei ou foi? Tá. Então as alternativas são: o número máximo de tentativas que ele precisa verificar para acertar a senha é 36, 24, 16, 13 ou 4. Então vamos com calma. Eu já disse alguma coisa no enunciado, né? Observe que das 4 posições teremos apenas 3 números possíveis, 1, 5 e 7. Onde, como já dito, um deles vai repetir. Mas eu não sei qual. Pode ser que seja o 1, por exemplo, a senha 1, 1, 5, 7. Pode ser que seja o 5, 1, 5, 5, 7. Ou pode ser que seja o 7, 1, 5, 7, 7. Em cada uma delas, os números vão permutar, né? Isso aqui é só uma sugestão. O 1 repetiu, mas pode ser que ele esteja em outra posição aqui. O 5 repetiu, mas ele poderia ser o primeiro e o último. E o 7 repetiu. Então, a gente tem uma permutação com repetição, com um repetindo aqui, ou, né? Ou mais, né? Ah, tá. O 5 repetindo, outra permutação com repetição, ou 7 repetindo, outra permutação com repetição. Então, vamos fazer as possibilidades. A primeira, tenho 4 números, 4 fatorial. Embaixo eu vou colocar o que repetiu. Não precisa colocar quem não repete não, tá? Porque seria 1 fatorial. Então, a primeira teria 4 números, 4 fatorial. E embaixo eu vou botar se alguém repetiu. Repetiu 1, 2 fatorial. Então, isso aqui vai ser 4 vezes 3 vezes 2 fatorial por 2 fatorial. Eu vou até o número de baixo, ó, dá 12. É lógico, gente, que a mesma coisa acontece com 5 e com 7, porque é a mesma situação, né? Aqui, ó, 4 fatorial, 5 repetiu, 2 fatorial. Dá o mesmo resultado, 12. E na terceira possibilidade foi o 7 repetindo, 4 fatorial e o 7 que repetiu, 2 fatorial. Então, eu tenho 12 para a primeira possibilidade, ou 12 para a segunda, ou 12 para a terceira. Ou seja, 12 mais 12 mais 12, 3 vezes 12, 36, letra A. Gostou dessa questão? Vamos trazer uma irmã dela?
da FUVEST agora? Veja que as questões, às vezes, elas têm temáticas diferentes, mas recaem na mesma situação. Veja essa excepcional questão 15 da FUVEST. Se você colocar essa questão na internet, você vai ver pelo menos 3 ou 4 maneiras diferentes de resolver. Você está percebendo que análise combinatória ela tem mais de uma maneira de fazer. Isso vai ficar muito evidenciado nas aulas de arranjo e combinação, tá certo? Questão número 15. 3 empresas devem ser contratadas para realizar 4 trabalhos diferentes em um condomínio. Eu tenho 3 empresas para realizar 4 trabalhos. Cada trabalho será atribuído a uma única empresa e todas elas devem ser contratadas. De quantas maneiras diferentes podem ser distribuídos o trabalho? Você acha que tem empresa que vai ter que pegar 2 trabalhos? Sim, porque eu só tenho 3 empresas e 4 trabalhos. Tem empresa que vai ter que pegar 2 trabalhos, né? Parece que é semelhante à anterior, né? Acompanhe comigo. Sejam as empresas A, B e C. Perceba que sendo 4 trabalhos, eu vou chamar de T1 até T4, necessariamente uma das empresas terá que repetir. Ou seja, executar 2 trabalhos, que pode ser a empresa A, B ou C. Como todas as empresas têm que ser contratadas, gente, eu tenho que ter trabalhos para as empresas A, B e C. Como tem um trabalho a mais que o número de empresas, então uma das empresas vai repetir, né? Ou seja, vai arrumar outro trabalho. Então, a primeira possibilidade é considerar que a empresa A pegou os trabalhos 1 e 2. A empresa B pegou o trabalho 3 e a C o trabalho 4. Mas poderia ser que seja B que repetisse os trabalhos ou a C. Então, você percebe que vai haver uma permutação das empresas com o trabalho, sendo que trata-se de uma permutação com repetição. Nesse caso aqui, eu estou vendo que a empresa A repetiu. Então, eu tenho as 4 empresas aqui, 4 fatorial, e embaixo ela repetindo, ó, 2 fatorial, tá vendo? Eu já fiz esse cálculo hoje, né? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Cortando 2 fatorial com 2 fatorial dá 12 maneiras. A mesma coisa vai acontecer com a empresa B repetindo, dá 12 também, questão anterior, ou com a empresa C que está repetindo também. Então a resposta acaba sendo a mesma da anterior, né? 12 com a empresa A repetindo, 12 com a empresa B repetindo e 12 com a empresa C repetindo. 36 maneiras, letra C. Viu que na primeira questão era de agente secreto e na outra empresas sendo contratadas para fazer trabalhos e a ideia foi a permutação com a repetição? Pois é. Questão número 16 ilustra muito bem como é que a permutação com repetição aparece onde você menos espera, tá? Eu vou trazer 2 questões nessa linha. Essa 16 diz assim: um projeto piloto desenvolvido em um curso de engenharia mecânica prevê a construção do robô Ed, cujos movimentos estão limitados apenas a andar para frente e para a direita. Então esse robô ou anda para frente ou anda para a direita. Suponha que Ed está na posição A e deseja-se que ele se desloque até chegar à posição B, valendo-se dos movimentos que lhe são permitidos. Ou seja, ele só pode ou subir ou ir para a direita. Você percebeu, né? Então aqui, gente, eu já estou mostrando uma das possibilidades dele sair de A e chegar em B, né? A questão vai falar isso, mas eu já vou mostrar, ó. Tá vendo aqui, ó? Veio para a direita, depois subiu, depois para a direita, direita, subiu, subiu, direita, subiu, subiu e direita. Chegou em B. Tá certo? Isso é uma possibilidade. Admita que cada movimento feito por Ed o leva a uma posição consecutiva, conforme ilustrada, em que foram realizadas 10 movimentos. Vamos ver se foram 10 mesmo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi 10 movimentos. É verdade. As posições possíveis estão marcadas por pontos e o percurso executado de A até B é representado pela sequência ordenada. Ó, direita eu vou chamar de D e frente eu vou chamar de F. Então verifique lá, ó. Direita, frente, direita, direita, frente, frente, direita, frente, frente, direita. Bateu, né? Como tá aqui. Ah, cara, eu tô entendendo que é como se fosse uma palavra de 10 letras, né? Repetindo o F 5 vezes e o D 5 vezes. Que coisa estranha. Com base nas informações, é uma questão discursiva, tá, gente? A gente sabe que o Enem vai ter prova discursiva agora. Determine o número de maneiras possíveis de Ed se deslocar de A até B, e aí ele complica um pouco mais nas letras B e C, a gente vai discutir. O número de maneiras possíveis de Ed se deslocar de A até B, passando por C na letra B, e a letra C, o número de maneiras possíveis de Ed se deslocar de A até B, sem passar por C. Então a letra C é a diferença da A e B, você percebeu? Porque na A é todas as maneiras, na B é passando por C, e na C ele quer que não passe pelo ponto C.
semelhante àquela lá que a gente viu, né, do cinema. Então vamos começar. Letra A. O número de maneiras possíveis de se deslocar de A até B. A gente já viu que a possibilidade que ele deu foi D, F, D, D, F, F, D, F, F, D. Eu estou mostrando mais duas aqui. A violeta, ou roxa, né? Ó, F, 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 D, 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 D. Observe que também tem 10 letras, com 5 Fs e 5 D. E ainda vou mostrar a vermelha, para você se convencer. A vermelha seria outra opção. D, 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 F, 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 F. Então, gente, em todas essas possibilidades, eu tenho 10 letras, repetido 5F e 5D. Me diga, isso é ou não é uma permutação com repetição? Incrível, né? Como é que faz? 10 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 5 fatorial. Lembra que eu vou até o número maior embaixo, que é 5 fatorial? 5 fatorial corta com 5 fatorial. Atenção agora. 10 vai cortar com 5 vezes 2. E ficou o quê? 9, 8, 7, 6, 4, 3, 1. E agora eu vou simplificar 9 por 3, dá 3. E vou simplificar 8 por 4, que dá 2. E aqui em cima ficou 7 e 6 repetindo. Então dá 252 quando eu multiplicar. E se passasse por C? É a mesma linha, gente. Vamos pegar o trecho 1 passando por C. Então ele não pode ir direto de A para B sem passar por C. Então vamos ver de A para C. Eu estou dando uma sugestão aqui, gente, de A para C. Ó. Direita, 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 frente, frente. Então é uma palavrinha de 6 letras, repetindo 4 vezes o D e 2 vezes o F. Existem outras maneiras de ir de A para C, mas todas vão dar 4 letras D e 2 F. Então, fazendo a continha, 6 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 2 fatorial. Aqui em cima vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 fatorial e embaixo 4 fatorial vezes 2. Corta 4 fatorial com 4 fatorial, 30 por 2, 15 maneiras de ir de A para C. E eu falei, foi? É, porque para ir de A para B passando por C, ele tem que ir de A para C e de C para B. Por isso que você vai multiplicar, né? De C para B, eu estou vendo aqui, ó, direita, frente, frente, frente. 4 letras, direita, frente, frente, frente. 4 letras, 4 fatorial. Repetiu F, 3 fatorial. Então, em cima, 4 vezes 3 fatorial, para cortar, deu 4. Aí eu vou multiplicar, né? E não somar, mais uma vez, porque eu vou multiplicar. Porque o robô vai de A para C e depois de C para B. 60 maneiras. E a letra C é diferente delas, né? A diferença delas, porque ele pergunta o número de maneiras possíveis de ir de A para B sem passar por C. É tudo menos aquelas que ele passou por C. 192 maneiras, portanto, a letra C. A questão 17 é mais uma questão que é feita do mesmo jeito que a 16, assim como acontecia com a série policial e os condomínios. Então, estou muito preocupado em mostrar a você que a maneira, o caminho que você tem que utilizar, a estratégia que você tem que utilizar para matar questões de permutação. Então, é uma aula muito importante, tá? Questão 17. Se uma partida de futebol termina com o resultado de 5 gols para o time A e 3 gols para o time B, existem diversas maneiras do placar sair de 0 a 0 até 5 a 3. Você concorda? Por exemplo, o time A fez o primeiro gol, 1 a 0. Aí o time B empatou. Aí depois o time B virou, 2 a 1. Aí depois o time A fez mais um gol, 2 a 2. Aí depois o time A fez mais um, 3 a 2. Aí depois o time A fez outro gol, 4 a 2. Aí o time B diminuiu, 4 a 3. E finalmente o time A fez outro gol, terminando. Observe, gente, que isso é só uma sugestão, porque o time A poderia ser feito os 5 gols e depois o B os outros 3. Ou seja, tem várias maneiras de evoluir o placar. Esse é o pulo do gato, né, gente? A gente vai fazer igualzinho do robô Ed. Como assim, professor? Vamos imaginar um eixo coordenado XY, colocando de 0 a 5 para o primeiro time A e de 0 a 3 para o time B. Então, gente, se você observar com muita atenção, os gols só ocorrem para a direita, time A, e para cima, time B. Então, por que eu coloquei um eixo? Porque o time A, andando para a direita, são os gols dele. E o time B, andando para cima, são os gols dele. Então, só pode ter gol para frente. Para frente, que eu digo A para a direita e B para cima. Essa é uma das maneiras do placar evoluir, né? O placar vai evoluir de 0 a 0 até 5 a 3, sempre percorrendo 5 na horizontal, porque o time A fez 5 gols. Então, o time A vai ter que chegar em 5. E 3 na vertical, que são os gols do time B.
Ou seja, o número total de gols é 8. Então, essa evolução aqui é o que foi proposta lá. Ó. Primeiramente, o time A faz um gol. Depois, o time B faz um. O time B faz outro. Aí, depois, o A faz 2. Depois, outro. Então, faz 3, né? O time A de uma vez só. Aí, o B faz outro para cima e o A faz outro para cá. Então, se você perceber, gente, isso é uma questão idêntica ao movimento do robô. Então, eu tenho 8 gols, né? Sempre tendo 8 gols, porque saiu 5-3, foram 5 do time A e 3 do time B. Então, permutação com repetição, né? Então, eu tenho 8 fatorial, porque são 8 gols. O 5 repete 5 vezes. E o 3 repete 3 vezes, que seria o movimento vertical. Então, 8 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 3 fatorial. Vou com 8 até o 5, né? Para cortar 5 com 5. E aqui eu vou simplificar 6 com 3 vezes 2. Então, 56 maneiras. Tá vendo, gente? A pergunta que você me faz é assim, professor, tem que adivinhar? Não, gente, a análise combinatória é muita criatividade. É por isso que ela é incluída dentro de raciocínio lógico, mas não é tão lógico assim, né? Então você precisa realmente fazer muitas questões, tá certo? Eu estou com quase 100 questões em análise combinatória. A gente já tinha visto PFC, estamos vindo permutação. Eu quero que você revise várias vezes essa questão e ainda tenha a revisão geral para o Enem com mais de 20 questões de análise combinatória e aí eu vou incluir probabilidade, ok? Palmas para a questão. Questão número 18. Um torneio de futebol será disputado por 16 equipes, que ao final serão classificadas do primeiro ao 16º lugar. Para efeitos de classificação final, as regras do torneio impedem qualquer tipo de empate. Considerando para os cálculos que o log de 15 fatorial é 12, log? Que loucura! E log de 2 é 0,30, a ordem de grandeza do total de classificações possíveis das equipes desse torneio é... Então, você tem 16 equipes que serão classificadas do primeiro até o 16º lugar, ok? Vamos à solução, né? São 16 ordens possíveis de classificação, onde temos 16 possibilidades para o primeiro lugar. Porque o primeiro tem 16 possibilidades. O segundo, 15, porque já foi usada do primeiro. O terceiro, 14, até chegar em 1, o último. Então, pelo PFC, eu teria 16 vezes 15 vezes 14 até 1. 16 possibilidades para o primeiro lugar, pode ser qualquer um dos 16 times. 15 para o segundo, pode ser qualquer um dos 15, até chegar em 1. Muito bem, então seria isso, 16 vezes 15 até 1. Só que de 15 até 1 eu posso chamar de 15 fatorial, né? Que foi a nossa aula de hoje. Sim, mas por que você está fazendo isso? É porque o enunciado da questão deu o log de 15 fatorial. Ah, entendi. Tá. Então agora o que é que eu vou fazer? Você lembra da última questão lá em PFC, dos aminoácidos? Joguei log dos dois lados, né? Ah, lembro. Log dos dois lados. Log de n é igual a log de 16 vezes 15 fatorial. Você ainda lembra dessa propriedade, gente? Quando está multiplicando dois números do log, você separa somando? Então, log de n é igual a log de 16 mais log de 15 fatorial. 16 fatorando dá 2 a quarta. 2 a quarta, esse 4 passa multiplicando o log aqui. Então, vai ficar log de n igual a 4 vezes log de 2 mais log de 15 fatorial. O enunciado me disse que o log de 2 é 0,30 e ele deu a você o log de 15 fatorial, que é 12. Vamos substituir, né? 4 vezes log de 2 mais log de 15 vai ser 4 vezes 0,30 mais 12. 4 vezes 0,30 é 1,2, mais 12 é 13,2. Propriedade do log, conserva do meio e bota base elevada ao resultado, né? 10 elevado a 13,2. As alternativas farem milhares, milhões, bilhões, trilhões. Vamos só relembrar. 10 a terceira é milhares, 10 a sexta é milhão, 10 a nona é bilhão, 10 a 12 é trilhões e se você não sabia, 10 a 15 é 4 trilhões. Então 10 elevado a 13,2 está mais próximo de trilhões, letra E. Eita, cara, pois é. E chegamos à última questão, uma questão dificílima, mas eu quero alertar vocês que o Enem, vez por outra, gosta de complicar em análise combinatória. Então é uma questão que você vai ficar bem tranquilo. Eu vou fazer bem devagarinho a questão, mas é uma questão que já caiu na Fundação Getúlio Vargas e ela não deixa de ser interessante, embora tenha um nível de dificuldade alto, mas eu vou fazer junto com você. Vamos lá? Questão 19. Um sistema de código de barras tem extensão de 13 centímetros e é composto por barras alternadas de cor branca ou preta, começando e terminando sempre por uma barra preta. Cada barra, seja branca ou seja preta, pode medir 1 ou 2 centímetros. A figura indica uma possibilidade de código desse sistema.
A leitura de código no sistema sempre é feita da esquerda para a direita. Muito bem. Então tá aí uma sugestão, né? Começou com a barra preta e termina com a preta. Isso tem que acontecer sempre. E você vê que essas barras pretas e brancas, às vezes tem 1 centímetro, às vezes tem 2 centímetros. Então veja, essa barra preta que começou com 1 centímetro, ela tem que alternar com as brancas. E aqui ela já fica com 2 centímetros. A branca 1 centímetro, igual aqui. A preta 2 centímetros. Aí vem uma branca de 2 centímetros. Aí a preta 1 centímetro, a branca 1 centímetro, aqui 2 centímetros. É totalmente aleatório, né? A mudança de 1 centímetro para 2 centímetros. Mas começa com preto e termina com preto. E ele quer saber o total de códigos diferentes que podem ser formados nesse sistema. Então vamos resolver a questão bem devagarinho. Eu vou chamar de x o número de barras de 1 centímetro e y o número de barras de 2 centímetros. Como o comprimento total é 13 centímetros, então você concorda que eu posso montar essa equaçãozinha aí? Número de barras vezes número de barras de 1 centímetro, x vezes 1, mais o número de barras de 2 centímetros, y vezes 2, tem que dar 13. Isso é correto. Então quer dizer que o número de barras de 1 centímetro é igual a 13 menos 2 vezes o número de barras de 2 centímetros. Então, essa equação é correta, né? X é um número de barras de 1 centímetro e Y é um número de barras de 2 centímetros. Beleza. Como as barras são alternadas, sempre começando e terminando com barra preta, temos alguns exemplos de códigos de barra. Vou mostrar a você. Esse é um exemplo, né? Preto, branco, preto, branco, preto, branco, preto, branco, preto. Observe que existem 5 barras de 1 centímetro. 1, 2, 3, 4, 5. X é 5. E existe 4 barras de 2 centímetros. 1, 2, 3, 4. É verdade. X é 5 e Y é 4. Se você observar que cada barra de 1 centímetro são 5 barras de 1 centímetro, 5 vezes 1 é 5. E 4 barras de 2 centímetros, 4 vezes 2 é 8. 8 com 5, 13. Bateu. Nesse outro exemplo, você tem preto, branco, preto, branco, preto, branco, preto. Sempre se alterna, né? Quantas de 1 centímetro você tem aqui? Só uma, né? E quantas de 2 centímetros? Você tem 5. 6. 1 centímetro vezes uma barra dá 1. 6 barras de 2 centímetros dá 12. Deu 13. Então, isso aqui é só dois exemplos em que sempre tem que dar 13 centímetros, a partir do número de barras de 1 centímetro e número de barras de 2 centímetros. Dá uma respirada. Até aí você entendeu a questão? Parabéns. Como inicia com a barra preta e termina com a barra preta, notamos que o número de barras tem que sempre ser ímpar. Observe que se começar com preto e terminar com preto, por que é que tem que ser ímpar? Vamos pensar. Se tivessem só 3 barras, é preto, branco, preto. Beleza. Se tivessem 5 barras, preto, branco, preto, branco, preto. Ímpar também. Se tivesse 7 barras, preto, branco, preto, branco, preto, branco, preto. Ímpar também. Então isso quer dizer que a soma do número de barras tem que ser ímpar sempre. Porque começou com preto e terminou com preto. Entendi isso aí. Bom, lá da equação inicial, então, né? X igual a 13 menos 2y. Tá. Observe que isso aconteceu aqui, né? 5x e 4y, 5 com 4 é 9. 1x e 6y dá 7. A A sempre vai ser ímpar. Então, lá da primeira equação, né, o número de barras de 1 centímetro é 13 menos o número de barras de 2 centímetros. 2 vezes o número de barras de 2 centímetros. E eu vou começar a atribuir valores, gente. Se eu tiver 0 barras de 2 centímetros, substituindo na equação, x dá 13. Y mais x deu 13, deu ímpar. Então, isso aqui pode ser. Atenção, estou fazendo as possibilidades. Na aula de múltiplos e divisores eu fiz isso também, né? Se eu tiver 0 barras de 2 centímetros, eu vou ter 13 de 1 centímetro na equação aqui. Então, a soma deu 13, está valendo. Agora, se eu tiver uma barra de 2 centímetros, eu não consigo ter a soma dos números ímpar, porque x vai ser quanto? 13 menos 2 vezes 1 dá 11. 11 mais 1 é 12. Isso aqui não pode ser usado. Se eu tiver y igual a 2, duas barras de 2 centímetros, e substituir aqui, 13 menos 4 dá 9. A soma deles deu 11. Então, está valendo, porque tem que ser ímpar. Se o y for 3, 3 barras de 2 centímetros, 13 menos 2 vezes 3, 6, dá 7 o x. A soma 7 com 3 é 10, não pode. Se y for 4, 4 vezes 2 é 8.
13 menos 8 é 5. 5 com 4 é 9. Beleza, deu ímpar. Se eu fizer y igual a 5, 2 vezes 5, 10. 13 menos 10, 3. 3 mais 5, 8. Não está valendo. Se eu fizer y igual a 6, 2 vezes 6, 12. 13 menos 12, 1. 1 mais 6, 7. O professor vai parar quando? Quando o x é negativo. Quer ver? Ó, quando o y for 7, 2 vezes 7 é 14. 13 menos 14, não pode. Então, quer dizer, gente, que eu só posso ir até y igual a 6. Aí é que está o detalhe. Você vê que só tem 4 possibilidades para eu ter a alternância de barras pretas e brancas. Ou a soma da quantidade de barras de 2 centímetros com a quantidade de barras de 1 centímetro é 13. Ou a soma delas é 11, ou a soma delas é 9, ou a soma deles é 7. Então, em outras palavras, os pares ordenados x e y são os seguintes. Ó. Como x e y deve ser ímpar, a soma x mais y é ímpar, as possíveis soluções são x é 13, y é 0. X é 9, y é 2. X é 5, y é 4. X é 1, y é 6. Vamos mostrar isso na questão anterior? X é 1, y é 6. Tá aqui. X é 1, y é 6. E a outra? X é 5, y é 4. Tá aqui, ó. Então, existiriam dessas outras duas situações. Por exemplo, essa primeira aqui, 13 barras de 1 centímetro e nenhuma de 2 centímetros, dá 13. 9 barras de 1 centímetro com 2 barras de 2 centímetros, dá 13 também. A soma tem que dar 13 e x mais y é ímpar. Entendeu, cara? Tá, mas aí o que é que isso resolve na questão? Cada um dos pares, as 4 possíveis soluções, 13, 0, 9, 2, 5, 4 e 1, 6, constituirão uma permutação com repetição. Ah, é verdade, gente. É uma permutação com repetição, porque eu tenho x mais y elementos, onde x e y é repetição. Meu amigo, é mesmo permutação com repetição. Meu amigo, análise combinatória. Que questão top. Difícil demais, né, gente? X mais y é o total de elementos, onde x é a repetição das barras de 1 centímetro e y é a repetição das barras de 2 centímetros. Por exemplo, quando eu pego o par 5 e 4 aí, x é 5 e y é 4, eu tenho 9 elementos, em que x, que é as barras de 1 centímetro, repete 5 vezes, e y, a barra de 2 centímetros, que repete 4 vezes. Gente, quando eu faço essas permutações, só vai existir uma maneira de pintar, começando com preto e terminando com preto, para cada permutação que você fizer. Então, galera, solução final da questão. A primeira permutação com a repetição de 13 e 0 são 13 elementos, onde o 13 repete 13 vezes e o 0 nenhuma vez. 9 e 2, 11 elementos, o x repetindo 9 vezes e o y 2 vezes. 5 e 4, 9 elementos, com o x repetindo 5 vezes e o y 4 vezes. E 1 e 6, 7 elementos, com o x repetindo 1 vez e o y 6 vezes. Agora aqui é só conta. 0 fatorial é 1, lembra? 13 fatorial por 13 fatorial dá 1. 11 fatorial vou até 9. Ó. Corto 9 com 9, 10 simplifica 2, fica 5. 11 vezes 5, 55. Essa daqui agora, eu vou até 5, que é o maior. 5 corta 5. 8 corta com 4 vezes 2. 9 simplifica 3, fica 3. 7 vezes 6. E aqui 6 fatorial corta com 6 fatorial, 7. Então aqui ficou 1 mais 55, mais 126, mais 7. Tudo dá 189 maneiras, letra D. Ei, Carlos, sério, né? É melhor perder a mão do que perder o braço, né? Você entendeu, né? Talvez não seja vantagem fazer essa última questão não, tá? Mas como tem alunos que vão fazer ITA, né, IME, a gente tem que também dar oportunidade para esses alunos, tá? E se você for fazer Enem, gente, eu não sei quanto tempo você levaria nessa questão, a sacada, coisa e tal. Talvez seja melhor mesmo desprezar essa questão para que você tenha um rendimento melhor nas outras, tá? Grande abraço, nos encontramos com arranjo, próxima aula.